Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a graça e a paz esteja com você. Bem-vindo mais uma vez ao programa Novo Alvorecer, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Gostaríamos de convidar você para participar conosco de um de nossos cultos, toda terça, quinta e domingo, às 19 horas. Às 8 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical e hoje o programa especial com o conteúdo dessa Escola Bíblica Dominical. Nós damos aqui apenas uma pincelada no assunto e convidamos você para participar conosco. Nós vamos a um intervalo rapidinho e nós voltamos já já. Programa especial com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. Comigo aqui no estúdio, pastor Adriano, e um estreante hoje, Joás Inácio. Bem-vindo vocês aí, Deus abençoe. Obrigado aí pela participação. Senhor, pastor Adilson, tudo bem? Na bênção, na graça e na paz. Como é que tá a friagem? O frio tá um pouquinho, gravando até de jaqueta, mas faz parte, né? Tá frio. Vamos lá? Lição de número 3 da nossa revista, que nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 16 de julho de 2017. O tema é a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Aqui, só dando uma dica aí, trimestre com lições maravilhosas. Exatamente, viu? o tema bem sistemático, uma né? lição totalmente apologética, onde nós vamos trabalhar aí a defesa da nossa fé. Pedro, ele fala sobre isso, né? Estejais sempre pronto para poder, falar, argumentar, defender a respeito da vossa fé. Aquilo que você acredita, Como que né? nós vamos defender se nós não conhecemos? Então fica aí a dica, se você não tem a sua lição, procura ainda, que estamos no começo, adquirir, e não falta nas nossas escolas bíblicas. Isso aí. Vamos lá, o textuário da nossa lição, Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática, que foi tirada exatamente de dentro do nosso credo. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade. A sugestão do texto de leitura em classe é 1 aos Coríntios capítulo 12, versículos 4 ao 6, 2 aos Coríntios capítulo 13 e verso também 13. Uma introdução pequena aí para o nosso assunto, embora o assunto seja vasto, né? Mas a introdução aqui do assunto aqui acabou sendo pequena. A doutrina da Trindade é a verdade mais crucial do pensamento cristão. Mas como conciliar o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade? Esse é o enfoque da presente lição. Antes de nós darmos a introdução, o pastor Adriano já fica aí, né? Eufórico. Eufórico para começar. Só quero fazer uma observação aqui, senhores, que esse assunto é um assunto de difícil compreensão, da mesma maneira também difícil de ser ensinado, e que é uma discussão teológica aí milenar. Infinda. Os pais da igreja e tantos outros em muitos concílios e debates teológicos ao longo do tempo, com gente com conhecimento mais profundo do que o nosso, com certeza não chegaram a uma definição, a um consenso de alguém ceder de um lado ou do outro. Bateu o martelo. Exatamente. Né? Então, nós estamos aqui para defender aquilo que nós cremos, mas de maneira aí... E quem somos nós para bater o martelo? Exatamente. Dentro de 30 minutos apenas, ou menos do que isso ainda, não vai ser aqui que nós iremos conseguir resolver esse assunto, e nós estaremos tratando dentro da nossa visão, aquilo que nós cremos, e na medida do possível, passando aí a nossa visão. Tá certo? Ok. Não é? Então, vamos lá. Então, esse é o enfoque da lição Trindade. Vamos lá. E aí, o que nós já começamos a falar? Não, eu acho que a gente... A introdução aqui já foi pequena, justamente para a gente poder discorrer o assunto no geral. Debulhar nos temas, tópicos, subtópicos. Então vamos construir então a ideia da Trindade aí,
como o comentarista coloca aí, o que o apóstolo Paulo se refere à Trindade usando uma linguagem. Ele afirma que a unidade de Deus, uma só essência e substância em diversidade de manifestações de cada pessoa distinta. E declara que o Espírito Santo é o mesmo, o Senhor é o mesmo, ou no caso aqui Jesus é o mesmo, né? E o Deus Pai é o mesmo. E a unidade na diversidade. Aí esse texto é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. Eu vou ler ele aqui porque de repente alguém que está nos acompanhando em casa aí sem a Bíblia. Aí o texto é o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Aí esse é o texto que Paulo refere-se à Trindade usando essa linguagem aí. Nós vamos ter um tópico aqui para frente que vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, mas eu já quero adiantar, pastor Adilson e também Joás, nosso companheiro aqui, que nós temos que ter cuidado com a questão da Trindade, né, porque aqui está falando da unidade da Trindade. Certo. E temos cuidado de nós não divulgarmos uma doutrina triteísta. O que seria triteísta? Triteísta seria 3 deuses. Né? A Trindade não é isso. O que nós cremos, nós não cremos em 3 deuses, 3 divindades diferentes. Não é um Deus que se apresenta como Pai, outro Deus que se apresenta como Filho e outro como Espírito. Mas talvez isso cause uma polêmica agora, né, aos nossos telespectadores. Mas, pastor, então como é que funciona isso? Na verdade, né, para não ser um triteísmo, a doutrina da Trindade ela é 3 pessoas distintas ou distintas, mas elas são a mesma divindade, é um só Deus. São 3 pessoas que juntas formando uma divindade. Um Deus. Tá? Então nós não podemos ter cuidado, não, melhor nós temos que ter cuidado, né, Joás? Se alguém perguntar de quem que é o pastor Adriano, quem que o pastor Adilson serve, eu sirvo a ele. Né? Eu sirvo ao Senhor, eu não sirvo aos... Não, talvez seria mais adequado de dizer eu sirvo aos 3. Eu sirvo a ele. Né? Mas eu sei que são 3 pessoas distintas. 3 pessoas. Mas é um Deus só. E a gente, assim, em cima daquilo que nós cremos, você foi muito feliz, né? A gente deixa bem claro, porque talvez tenha alguém que está nos assistindo e tem uma outra linha teológica. Então, nós estamos aqui falando em cima daquilo, né, que nós cremos, na denominação Assembleia de Deus. Então, nós temos, dispensações diferentes que nós vemos a ação do Pai, nós vemos a ação do Filho e também do Espírito Santo. Mas, na verdade, esse conjunto, eles formam apenas uma divindade. Né? Nós estávamos até aqui em off, falando, discutindo, e seria como se fosse um trio. Um trio musical, né? Sendo que isso seria assim, uma definição bem superficial, mas sim para procurar esclarecer, né? Um trio que vai cantar, os 3, eles vão trabalhar de forma que vão produzir uma perfeita harmonia, um perfeito louvor, vamos dizer assim, perfeita música, uma música, uma harmonia, uma harmonia perfeita. Então, seria assim, de maneira bem superficial, a questão da Trindade. Os 3 trabalham para que sejam que o resultado final seja um trio. Seja um só, e que glorifique essa divindade. Seria mais ou menos isso aí, para ficar mais claro. No decorrer da lição, aí a gente vai esclarecendo melhor os termos aí. Né? Vamos lá então. Aí a gente vê a presença da divindade sendo mencionada na questão da bênção apostólica, né? Que a gente vê que até uma forma de um paralelismo entre a bênção sacerdotal, né, que a gente vê lá no Antigo Testamento, número 6, com a bênção apostólica. E trata-se de um pronunciamento habitual do ministro de culto ao despedir os fiéis no fim de suas reuniões, nas primeiras décadas da igreja. Né? A fonte da graça do Senhor Jesus é o amor de Deus no Espírito Santo. É uma saudação trinitária. Que tem a ver com a Trindade. Porque Paulo, quando ele usou essa bênção, que é denominada de bênção apostólica,
O texto que foi usado aqui é 2 Coríntios, capítulo 13, 13 e versículo 13. né? Tá, e faz parte lá da leitura bíblica em classe. Né? Também. A né? graça do nosso Senhor Jesus Isso. Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Mas não acabou o programa, pode ficar tranquilo. Não. Está apenas começando. Começando. Mas voltando aqui à questão da bênção, né? O autor ele disse aqui que era uma maneira em que os apóstolos, os pais da igreja, eles despediam, né, a igreja primitiva no final do culto. Mas isso aqui não vem ao caso. Né? Era uma saudação, uma despedida, que seja. Mas o que o autor colocou aqui foi justamente... A presença... Exatamente. Né? Assim como você a tem... A menção distinta, né? É isso. Assim como das você três tem pessoas. lá na bênção, né? Sacerdotal, né? Quando Deus deu a ordem para Moisés orientar Arão, né? Como ele deveria despedir o povo, abençoar o povo, nós temos também aqui no Novo Testamento. E você vai ver exatamente, né? Paulo deixou bem distinto aqui, né? A graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Então você tem aí, né, a menção de cada pessoa. Desta trindade, desta divindade, mas em três ações diferentes. Né? O amor de Deus, né, por nós, a igreja, a graça de Jesus que o levou a se entregar por nós, derramar o seu sangue, e a comunhão do Espírito Santo que nos une. Então você tem aí, né, a menção da trindade na bênção apostólica. Vamos lá, o terceiro aí pra gente finalizar rapidinho, gente. Tem 1 minuto pra isso aí só, Joás. O Joás não falou nada Ele até vai agora, falar, ele tá aqui quase que só como figurante até agora, né? O Deus trino e uno revelado. Aqui temos a diversidade de operação e função na unidade de Deus. É Deus quem nos chama por meio do Espírito Santo. Jesus é o nosso Senhor, a fonte da nossa fé e esperança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, glória e majestade, que subsistem desde a eternidade em uma só substância, indivisível, mas manifesto na história salvífica em três pessoas de funções distintas. Calma, que não precisa desesperar, não. São linguagens um pouquinho difíceis, né, de entender. O Joás vai... Mas o Joás vai trinchar isso aqui. Agora você só tem 30 segundos. O Deus Trino também é uno. Isso é um pouco complicado da gente até racionalizar sobre isso, né? Mas assim, a Bíblia, é bom entender que a Bíblia já começa com um plural, né? No primeiro verso de Gênesis, já no princípio criou Deus. Deus ali é Elohim, né? Bereshit bara Elohim. Elohim é um plural. No hebraico é muito comum o plural majestático, né? Eu me refiro a uma pessoa, mas é uma pessoa que está num nível tão elevado que eu me refiro como se fossem pessoas, que é uma pessoa plural, né? É a mesma coisa que se dá um rei. Acontece no Salmo 1 também, né? Ashirei. Ashirei seria benditos. É traduzido como bendito, o homem, né? Sabe aonde que eu achei isso aí outro dia, Joás? Em Eclesiastes 12. Lembra do teu Criador nos dias da mocidade. O teu Criador. É a mesma expressão. Pois é. Então, então são pessoas em uma pessoa só. São três personalidades em uma pessoa só. Né? Alguém pode usar, mas no português também tem o plural majestático. Né? Então é uma pessoa. Eu sei que é uma pessoa, não são três, mas não tem confusão aí, porque no próprio primeiro capítulo de Gênesis, no primeiro verso é um plural majestático, mas quando você vê lá na altura do verso 26, me parece, ele fala façamos. 26, 27, 28. Por mais que eu me refira a alguém no plural majestático, não existe a mesma situação para mim. Eu não posso quando você joga para o pessoal, né? Verdade. Pronome pessoal não pode ser. Exatamente. Uma coisa é referir, né, a majestade com essa expressão. Exatamente. Agora, uma outra coisa é a majestade. Ela não se refere, a pessoa não se refere a ela mesma como pessoa. Isso aí. No plural, né? Então, façamos o homem, tem mais de uma pessoa envolvida. Embora seja um Deus só. Tá certo. Nós vamos a um intervalo rapidinho. Segura aí e a gente volta já.
Estamos de volta aí para o segundo tópico da nossa lição. Terminou aí o bloco anterior, o Joás aí querendo falar mais, né, Joás? Mas o tempo aí, infelizmente, vou deixar para você falar Você na fala classe. muito, meu chapa. Né? Nós, né? O Deus Trino e Uno, uma questão crucial. Vamos lá. A Bíblia mostra com clareza meridiana a divindade do Filho. E o verbo era Deus, João 1:1. Trata-se uma divindade plena e absoluta. Aí tem a referência de Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí o comentarista diz que as Escrituras afirmam também que o Espírito Santo é Deus. Aí tem a referência de Coríntios 13:16. E também que o Senhor Jesus é Deus, né? Como conciliar, então, eu pergunto, essa verdade com o monoteísmo ratificado pelo próprio Senhor Jesus? E aí? Vamos lá, Joás. Começa a deixar você. Eu acho que ele citou uns textos aqui que estão muito claros, né? Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Tem uma passagem em Atos 5, né? Que quando Safira é admoestada, né? Fala que ela mentiu ao Espírito Santo. Aí, no final, você não homem, mentiu, né? A homem, mas a Deus. Então, ele mostra que o Espírito Santo é Deus também, né? E assim, esse texto não foi citado aqui, mas é muito claro isso aí. Se os três são Deus, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isso aí, não de maneira separada, né, Joás? Senão a gente vai contradizendo aquilo que a gente para falou no começo, falando né? Para nós não cairmos lá no triteísmo de novo, né? Mas você está falando que é questão de atributos divinos, né? Isso aí. E é uma pessoa só, né? O Shema, né? Deuteronômios lá. Ouve Israel, o Senhor é o teu Deus. O Senhor é um, né? Esse o Senhor é um a tradução pode ser o Senhor é único, né? O Senhor é Deus, somente o Senhor, né? Unicamente o Senhor. Isso. Então, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo é um. Na verdade, o João citou algo interessante aqui, que tem sido, né, um dos textos que aqueles que não concordam, né, com a Trindade, ou melhor, não entendem, né? Usa o Shema Israel, né? Que é o Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, né? Ouve, ó Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. Essa palavra Shema, né? Exatamente, escuta Israel, veja Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Né? Então, nós não contradizemos esse texto. Vocês estão falando que são três deuses. Não, ninguém está falando que é três deuses. Nós estamos falando que é um Deus distinto, único, uno, que age em três pessoas. Isso não tira, né, o mérito de que nós estamos acrescentando alguma coisa ao texto lá do Antigo Testamento, né? Mas aqui está falando que é um Deus só, está falando, é um só Deus. Sim, nós cremos nesse Deus. Esse Deus, essa divindade, ela trabalha, né, em três pessoas. Outros textos do Antigo Testamento já foi citado pelo Joás no bloco anterior lá da criação, né? Que a gente vê a definição de mais de uma pessoa. Exato, né? Conjugação de verbos e até ações mesmo. Né? Lembrando, né, daquela questão que o João citou, né, que foi muito interessante, a questão do Elohim, né? Que, né, no hebraico ele dá, né, aquele sentido de plural, de plural. E aí você viu ele falando, né, quando ele disse, né, que a ação dos três. Nós temos vários textos no Antigo Testamento. A gente vê o diálogo do anjo com Maria também, né? A gente vê a ação, né? o batismo anjo de Jesus, né? E muitos outros. Vamos lá, então o próximo e segundo subtópico, a Trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. Aí tem referências, né, de Gênesis 1:26 já foi dito, Gênesis 3:22, Isaías 6:8. O Senhor Jesus apresenta o Pai e o Espírito Santo num tipo de relacionamento, eu, tu, ele. Olha que legal. Não é? Então, ou seja, aí, os pronomes, né? E aí, essa citação e essa apresentação, João 16, capítulo 16, versículos 7 até o versículo 16.
Antes de sua ascensão ao céu, Jesus mandou que os seus discípulos batizassem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a distinção novamente, né? De pessoas, né? Novamente nós vamos ver aí, né, a aplicação da Trindade. Né? Divindade, repetindo aqui, a mesma. Mas Jesus falou aqui, né? Foi uma das últimas ordens que Jesus deixou aos discípulos, né? 28 de Mateus. Vocês vão conquistar discípulos, ensinando eles tudo aquilo que eu tenho vos ensinado, e vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Novamente você vê a distinção das pessoas. Ele diz que vai para o Pai. Eu vou para o Pai. Se eu não for, o Consolador não vem. Então nós temos, né, dezenas de textos bíblicos que nós temos visto aqui que provam a existência da Trindade, né? Mas lembrando que eu estou batendo muito nessa tecla para ver se, né, as pessoas não confundem, nunca negando a existência de um único Deus. Né? Ok. Vamos lá para o próximo aí? Não, antes aqui o comentarista colocar o que eu queria enfatizar ainda, que ele diz que a igreja desde a antiguidade resume essas passagens, né, aquelas passagens que nós citamos agora há pouco, na fé de um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. É o que o senhor acabou de falar. Mencionar. Crenças inadequadas, aí a gente vai começar, então, já que a ideia é do crer, né, a gente vai começar a confrontar, então, algumas ideias diferentes da que nós acreditamos. É o que nós já temos falado aqui, pastor Adilson, né? Nós temos falando aqui, olha, aqueles que não creem, aqueles que criticam. Agora nós vamos ver algumas dessas linhas teológicas, né, que não aceitam. Diferente, né? Como uma senhora me encontrou na rua outro dia e falou assim, ó, eu gosto daquele programa lá que fica lá, que dois pastores ensinando pra você aqueles negócios lá. Eu gostei dessa ideia, que na verdade eu tô aqui só aprendendo com vocês dois mesmo. Vamos lá então. Aprendemos junto. Né? As crenças inadequadas. Então vamos lá. Aí tem a primeira delas, os monarquianistas dinâmicos. Não preocupa em guardar essas palavras aí, que é só uma separação do assunto aqui. Trata-se de um movimento, esse movimento que surgiu após a metade do segundo século em torno do monoteísmo cristão. Aí Tertuliano, um dos líderes cristãos daquela geração, polemizou com eles, chamando-os de monarquianistas. Esses ensinavam que Jesus recebeu poder por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. Outros afirmavam que Jesus se tornou divino por ocasião da sua ressurreição. E aí? São assuntos aqui, né, polêmicos. É tudo que você disse na abertura da lição, que isso são debates milenares. Né? Muito debate. Então nós vamos ver aqui, já que nós estamos agora vendo crenças que não creem na Trindade, né? Que não são compatíveis com aquilo que nós cremos. Isso aqui falaria, então, tá chocando aqui contra a divindade de Jesus. Contra a divindade. Agora, aqui, essa parte que você leu, sim. Né? Quem são essas pessoas? São pessoas que surgiram, né, por volta do ano 200 depois de Cristo, 200, 300 depois de Cristo, e eles não criam que Jesus era Deus. Eles não criam. Né? E quando criam, eles criam que Jesus, ele não nasceu como Deus. Tá, ele se tornou depois. Uns falavam que era no batismo. No batismo, e outros quando ele ressurgiu. Na ressurreição. Correto. Então, quer dizer, isso aqui jogaria no lixo tudo que João falou lá no capítulo 1, versículo 1, né, João? Que ele no princípio era e tal. Era o verbo era, Deus estava com Deus. Ele não só estava, como era. Né? Estava até conversando com o Joás aqui, antes de nós iniciarmos a gravação, né? A respeito dessas questões. Por exemplo, eu creio que ele é o Filho de Deus, mas não creio que ele é Deus. Como? A ideia já se contradiz, porque na verdade, se é filho, tem a mesma essência. Originou-se do Pai. Então, são coisas que de repente a gente tem que pensar um pouquinho para falar. Se eu creio que ele... eu não creio que ele é Deus, mas creio que ele é Filho de Deus, então eu estou acabando me contradizendo. Então, essa questão aqui, é essa aí. Então, esse grupo aqui achava que Jesus, ele se tornou Deus, ele não era. Por um momento específico, né? E o último aqui, para nós encerrarmos o bloco aqui, Joás, eu vou passar a vez para você, dos monarquianistas modalistas.
Ou antes nós falamos dos dinâmicos, agora dos modalistas. Esses são assim identificados porque ensinavam que Deus aparece de modos diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas, mas 3 faces semelhantes. Né? É a doutrina unicista, que nega a trindade. Então, ou seja, é aquela ideia de que é uma pessoa que aparece de forma diferente quando for do seu agrado. Né? Quando ele quer se manifestar como Pai, quando ele quer se manifesta como Filho, quando ele quer se manifesta como Espírito Santo. E aí? Então você diria aí, eu vou te fazer a pergunta depois desse, e aí o seguinte, seria que no mesmo tempo então que Jesus nasceu e durante o tempo que ele estava reinando aqui, durante o tempo do seu ministério aqui na terra, seria dizer então que o céu estava sem a presença de um divino. Você vê, eles mesmos se contradizem, porque os monarquianistas, né? Tanto esses dinâmicos quanto os modalistas, a crença deles é o seguinte, só pode haver um soberano. Só tem um no governo. Né? Então, só tem uma pessoa, né? Uma pessoa. Né? O Deus Pai está no governo. Nós vamos trazer para o nosso linguajar. Né? Então, se ele está no governo, como é que agora o reino é de Cristo? Porque ele falava de o meu reino toda hora, né? Então eles, para tentar resolver isso, porque na cabeça deles não entrava a questão da trindade, então para tentar resolver isso, não. O Pai passou o governo para ele. Quando ele nasceu, quando ele foi batizado, quando ele ressuscitou, ele recebeu o governo do Pai. Algum momento. Então o céu ficou sem governo. Né? Eles mesmos se contradizem. Agora, esses modalistas é mais complicado ainda, porque é como se Deus usasse máscara, né? Termo do comentarista aqui, né? Ele está atuando como pai, é uma máscara. Aí ele tira essa, coloca outra, atua como filho, né? Para ele ter o governo então é a máscara, né? Um só pode governar, então eles ficam passando o governo. A ação deles estaria condicionada a uma máscara diferente. Eles ficam passando o governo de um para outro. Aí que complica, né? A questão. O bispo Sabélio lá que foi. Então eu creio. O maior expoente da ideia, né? Se eu creio que há necessidade, né, que essa divindade ela vem agir de modos diferentes, seria um absurdo eu crer numa situação dessa aqui, ó. Não, eu preciso agir agora sim, então Aí esse resumo teológico aí pra gente encerrar o bloco, porque já foi mesmo embora, o resumo teológico deles é o seguinte: Deus é Jesus e pronto. E no entanto a Bíblia ensina de maneira diferente. Aqui, eu sei que já terminou, mas o terceiro aqui, meu filho, fala sobre área. Nós vamos voltar no próximo bloco aí. Na próxima lição. No próximo aí a gente termina ele, tá certo? Então tá bem. Vou tomar uma aguinha aí, meu filho, porque se tá quente aí pra você, pra nós aqui tá começando a esquentar também, né? Deus abençoe você. De volta aqui com a nossa programação, e eu estou pensando aqui nesse intervalo que se todos nós que estamos aqui somos adeptos da mesma ideia, já fica... Já pensou se colocar já esquenta, alguém? Já pensou se coloca alguém aqui contra? Um dia eu vou ter um programa de TV desse jeito, colocar um unicista aqui para bater um papo com a gente, amigável. Meu Deus. Tá certo? Nós vamos dar só uma pinceladazinha aqui nesse assunto, porque a próxima lição nós estaremos abordando de maneira mais profunda o arianismo, que é o nome de uma doutrina fundada, né, ou formulada por Ário. E essa doutrina, na verdade, contrariava a crença ortodoxa seguida pelas igrejas do período apostólico, porque ensinava que Jesus não era da mesma substância do Pai, ou essência, né? Porque aqui nós estamos falando de ser espiritual, não pode, quando fala de substância, dar ideia de algo palpável, né? Ele era... Então, essa ideia do arianismo ensinava que Jesus era criatura, criado do nada, uma classe divina de natureza inferior. Seria algo aí acima da humanidade e abaixo de Pai. Deus Pai. Né? Seria aí um meio-deus, um semideus, mais ou menos igual aquelas ideias da mitologia grega, mais ou menos, né? E aí? Como é que a gente define isso aí? Não, eu tô falando muito. Depois vai lá, Joás. Você falou que veio dessa mitologia e com certeza, né? Nessa época aqui,
era muito comum o ensino da mitologia, né? E a influência grega na época de Cristo já era grande, então até hoje existe influência grega, né? No nosso meio de pensar as coisas particionadas, né? Na nossa forma de fazer música. A influência grega até hoje. Então, essa ideia aí, eu estava até tentando lembrar, quando a gente estava conversando mais cedo, é um livro de Platão, né, O Banquete. Certo. Quando eles expõem sobre o amor, né, durante o diálogo, e Sócrates cita uma sacerdotisa, que ela fala, não, o amor ele não é um deus, então ele não tem beleza. Aí ela fala, ele é um gênio, que é algo intermediário entre Deus e homem, entre homem e Deus. Ele está inferior a Deus e superior aos homens. Não é nem semideus e não é nem homem. Ele está, assim, na mesma altura. Ário veio com essa ideia para dentro, né, da teologia, cristã, né? Para dentro da teologia. Então, o filho, ele é Deus, mas ele é ele quis equiparar o filho a um gênio. E, né? na verdade, não é isso que a Bíblia ensina, né? Eu me reporto aqui ao texto de Paulo aos Filipenses, né, capítulo 2, que ele vai dizer que Jesus ele não teve por vaidade o ser igual a Deus. Então, na sua essência... Ele não teve por usurpação. Aqui, exatamente. Mas ele era em essência. Exatamente. Então, quer dizer que aí o próprio Paulo vai dizer que ele abriu mão de determinados atributos para se fazer homem e tal, né? Então, significa que ele realmente tinha todos os atributos. Aí, finalizando a nossa lição... Rapidinho aqui, é só para esclarecer um pouquinho, porque a gente sabe que, de repente, são termos que os professores, talvez, e os alunos vão ter dificuldade lá na escola dominical, né? Mas aqui no texto ainda diz assim, o autor colocou, houve um tempo em que o verbo, ou seja, Ário pensava isso, houve um tempo em que o verbo, ele não existia, né? Mas o ensino bíblico sustentado pelas igrejas, desde o princípio, afirma que Jesus... ele sempre existiu, né? E nós vamos ver isso aí, que João, né, foi usado por Deus no Evangelho, João logo começou, no princípio, né, Deus. Era o verbo, ele era Deus. Para nós finalizarmos aí a formulação definitiva da Trindade, que aconteceu no Concílio de Constantinopla em 381, com base nos trabalhos, né, de Atanásio, que combatia, né, os arianistas que nós falamos aí no tópico anterior, e também os grupos contrários a doutrinas do Espírito Santo. Chegou então definitivamente de que o Espírito Santo, de que Jesus, de que Deus Pai, estabelecendo aí então de uma vez por todas a doutrina da Santíssima Trindade, embora a palavra Trindade em si não seja localizada no texto bíblico, mas dá a ideia aí de três pessoas juntas formando uma divindade, é assim que nós cremos, certo? Talvez você, alguém ainda espantado, por ouvir alguns assuntos pela primeira vez ou não ter conhecimento, lembrando que essa doutrina, como o diário que nós acabamos de dizer, elas foram rejeitadas pela igreja no ano de número 325, no concílio de Nicéia. Ele falou, olha, isso é heresia. Nasceu em 318, em 325 né? já... cortaram. Tá certo. Senhores, obrigado mais uma vez. Eu vou deixar vocês agora para a Escola Bíblica Dominical, domingo, 8 da manhã, em Santa Rita de Minas, aqui eu, Joás, no Templo Central, e qualquer Assembleia de Deus e outras denominações também que acabam acompanhando, utilizando o nosso mesmo material, Brasil afora, você que nos acompanha aqui na cidade de Caratinga pela TV e você que nos acompanha aí pelo Brasil via YouTube. Deus abençoe você, a sua casa, poderosamente. Fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.